Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Eletrobras, também conhecida como Axia Energia. A gente vai estudar um pouco a empresa, entender se está barata, se está cara, quais são as perspectivas, tá? Então, antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá. Então, primeiramente, nosso disclaimer padrão, então nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, o único objetivo é que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a empresa. Então, quem é a Eletrobras, gente? Então, Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina e uma das maiores do mundo. Então, ela tem presença nacional com atuação relevante em geração, comercialização e transmissão sustentável de energia, ou seja, a base dela é uma base renovável. Então, quando a gente olha o tamanho da empresa, gente, só em 2024 eles tiveram uma receita bruta de 24 bilhões. Disso, 28 bilhões veio da parte de geração de energia e 19 bilhões veio da parte de transmissão de energia. Disso, a gente está falando que 25 bilhões é o EBITDA dessa empresa, o EBITDA ajustado, ou seja, para vocês entenderem o tamanho desse negócio, né? E aí, quando a gente fala dentro, da parte de geração e transmissão. Então, ela é responsável hoje por 44 gigawatts de capacidade instalada, 21% da capacidade instalada do Brasil em 2024, para vocês entenderem a dimensão da empresa. Só na parte de transmissão, ela tem mais de 74 mil quilômetros em linha, então 37% das linhas de transmissão são dela, e comercialização, negociação, 142 terawatts de energia vendida em 2024. E aí, quando a gente olha aqui, qual que foi quais foram os destaques do terceiro trimestre? Então, primeiro, a gente teve remuneração em dividendos de 8,3 bilhões no ano de 2025. A gente tem um incremento da margem de geração da empresa comparado ao terceiro trimestre de 24. Vocês podem ver que a gente tem a alienação das participações. Então, a empresa ela vem vendendo participações minoritárias que ela tem nas empresas, vendeu Santa Cruz também, a última térmica a gás que ela tinha, então agora o portfólio é 100% renovável, com foco na meta que ela tem para 2030 de net zero e, em contrapartida, ela comprou uma participação na Tijuá Energia para atingir 100% do capital. Então, ela está focando muito agora nessa questão de ter controle das empresas em que ela possui. Além disso, investiram 2,7 bi no trimestre, um crescimento de 57%, ou seja, a empresa está investindo cada vez mais e ela focou os investimentos em reforços e melhorias. O que que é isso aqui? É um investimento em que ela pode fazer na parte de transmissão, em que ela não tem que concorrer com ninguém. Ela pega as próprias linhas, faz um aprimoramento, né, um reforço, uma melhoria nas próprias linhas dela, e aí com isso ela garante uma receita anual adicional. Então isso é muito bom. E além disso, ela arrematou alguns leilões de transmissão nesse último trimestre, e aí isso daqui mostra a competitividade, o tamanho da empresa. Tem alguns que só ela consegue pegar por conta do tamanho da empresa mesmo, e é um setor muito interessante para a empresa focar, tá? Como eu mostrei para vocês, ela tem a parte de geração de energia, tem a parte de transmissão, e a parte de transmissão é aquela que tem a maior previsibilidade de resultado, porque as receitas são todas indexadas à inflação, são receitas de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, tá? Então, é a parte mais, vamos dizer assim, o segmento mais sustentável e mais previsível que a empresa pode atuar. E aí, quando a gente olha nesse último trimestre, o que que a gente tem? A gente tem uma queda da receita em 5%, impactada principalmente pela redução da base de ativos, né? Então, ela está realizando algumas vendas, então, com isso, ela tem uma menor receita, ao mesmo tempo em que o EBITDA também cai 5%, ele sai de 6,8 bi para 6,3 bi. Então ele cai por conta das vendas, mas ele tem uma redução aqui, não, uma redução não, ele tem uma melhoria por conta da redução do PMSO. O que que é o PMSO, gente? É os custos de operação. Então a empresa, ela está se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, uma empresa mais sustentável, mais eficiente. Ela está focada muito em controle de custos e isso vai impactar diretamente no resultado dela no futuro. E aí, quando a gente olha aqui, qual que foi esse último leilão que ela arrematou? Então, ela pegou um leilão de 140 milhões de RAP permitida, em que ela vai ter que investir
um valor de 1,6 bi, isso nos próximos 5 anos. Então a empresa continua investindo, está focada, em ampliar sua base de ativos, e esse daqui vai ser o foco da empresa para os próximos anos. E aí quando a gente olha aqui o fluxo de caixa da empresa, e aí, por que que eu trouxe o fluxo de caixa? Porque ele é uma métrica muito importante para a gente entender qual que está sendo realmente a geração de caixa que a empresa está tendo. Então, vocês podem ver aqui, ela teve um EBITDA de 5,9 bi. Quando a gente pega o fluxo de caixa operacional ajustado foi de 6,8 e os investimentos no trimestre aqui foram de 1,8 bi. Então, o fluxo de caixa livre dela foi de 4,9 bi. E por que que eu trago isso daqui? Porque a empresa hoje tem um valor de mercado de 145 bilhões. Então, se a gente pegar esses 4,5 bi e anualizar, eu vou ter então 13,7% de fluxo de caixa livre da empresa. Ou seja, todo ano ela está gerando quase 14% de caixa para o sócio. Não necessariamente ela vai distribuir todo esse caixa, uma parte ela vai pagar em dividendos, como ela fez aqui nesse trimestre. Vocês podem ver, ela pagou 4 bilhões de dividendos, não necessariamente ela vai distribuir isso sempre, mas uma parte disso ela tem distribuído para o sócio, e isso é muito bom. Então, o que que a gente pode esperar de retorno baseado nesse fluxo de caixa? E é por isso que eu trouxe essa informação. A gente tem que olhar um pouco também qual foi, a performance da empresa nos últimos 12 meses. Então hoje a ação está cotada a R$ 52,42, subindo 93% nos últimos 12 meses, o que é uma alta muito expressiva. O preço sobre o lucro dela está negativo, mas vocês não podem olhar essa métrica porque ela está um pouco poluída pelos não recorrentes que ela está tendo de venda de ativo. Às vezes ela tem que contabilizar, algumas coisas como prejuízo, mas isso não impacta a geração de caixa, né, o resultado efetivo da empresa. Hoje ela está a 1,4 vezes preço ao valor patrimonial, então ela está um pouco acima do patrimônio e com um dividend yield de 9,58%, o que é um dividend yield muito bom. E aí você pode me perguntar: "Nossa, Gustavo, será que a ação está cara depois de subir praticamente 100%? Ela estava aqui cotada nos seus 28, R$ 30, e agora está nos seus 52. Será que a empresa ficou cara? Vamos dar uma olhada, nos resultados, histórico de resultado, e entender se a empresa ficou cara ou não. Aqui, quando a gente olha histórico de cotação e lucro, e aqui é fundamental, gente, vocês têm que olhar uma coisa, olha só: lucro sobe, cotação sobe; lucro cai, cotação cai. E aqui a gente tem a privatização em 2021, em que a cotação segue subindo, na enquanto o lucro, contábil, vamos dizer assim, ele está de lado, barra caindo aqui, tendo até um prejuízo neste período. Mas o que que o acionista tem que olhar não é para o passado, é para o futuro. Qual que é a expectativa de resultado futuro da Eletrobras? Quanto que ela vai gerar de resultado no futuro? E aí, trazendo aqui para o retorno esperado com base no fluxo de caixa, que hoje é a métrica, vamos dizer assim, mais limpa que a gente vai ter. Então, a expectativa é que a empresa gere R$ 7,18 de fluxo de caixa para esse ano. Hoje ela está cotada a 52,42, então você vai ter um fluxo de caixa livre yield de 13,7%. Se a empresa distribuir metade disso em dividendo, a gente vai ter 6,8% em dividend yield, que é um valor muito bom. E pensando num crescimento de 8% ao ano, e eu acho que esse crescimento ele é super realizado. Na verdade, os analistas eles esperam até mais do que isso. A perspectiva deles é que a ação cresça de 10 a 12% o lucro. Eu coloquei 8% para ser mais conservador, então algo como inflação mais 2, então 8% daria algo como inflação mais 3%, inflação mais 2, 3%. Isso vai dar um retorno total, quando a gente pega dividendo mais crescimento esperado de 15,4% e um retorno real acima da inflação de 8,8%. Para vocês terem uma noção, hoje os títulos públicos estão pagando algo na casa de 7,5%. Então, você tem aqui mais ou menos um ponto percentual de prêmio em relação aos títulos públicos. Então, mesmo com essa alta, ainda assim vale mais a pena investir em Eletrobras do que investir no título público. E aí, só para finalizar, quando a gente olha o que que os analistas estão, como é que os analistas estão lendo a empresa, hoje a Genial tem uma recomendação de manutenção para a empresa,
com preço-alvo em R$ 51,50, então a gente passou um pouco desse preço-alvo, né, a empresa, vamos dizer assim, disparou bastante nas cotações. O que como que a Genial está lendo esse trimestre? Então eles têm uma leitura muito positiva, quando a gente olha para o trimestre, mesmo com a provisão de 6,8 bi, com a venda da eletronuclear. Então, como eu falei para vocês, gente, ela está realizando os investimentos, então isso está impactando o lucro líquido dela e o EBITDA contabilmente. O recorrente não está sendo impactado, que é o que vocês viram lá, de 5 bi, 6,8 bi de desculpa, 6,3 bi de EBITDA reportado. Então isso, que é o recorrente, né, não está sendo impactado. Além disso, a gente tem então a boa performance da linha de custos gerenciáveis, ou seja, a empresa está conseguindo fazer a gestão dos custos e também quando a gente olha aqui a questão dos dividendos, a empresa segue pagando bons dividendos. Então isso daqui tem que ser considerável. E quando a gente olha a dívida, ela está negociando apenas a 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a empresa ainda tem espaço para seguir investindo. E aí, o que, que o pessoal da Genial está olhando? Que após a recente performance, o papel não está uma pechincha, mas ainda assim está com uma taxa interna implícita de retorno de 9% em termos reais, versus os 7% que a gente tem nas NTNBs, ou seja, nos títulos públicos de 2060. Ou seja, ainda existe um espaço, um prêmio, aqui a Genial diz que esse prêmio é de 2 pontos percentuais, frente à renda fixa. Então, pessoal, em suma, para quem está pensando em investir em Eletrobras, tem que entender que a empresa está passando por um processo de reestruturação. A empresa, ela vem desinvestindo em ativos que não são estratégicos e investindo em ativos em que ela tem maior controle. Ela está muito focada em questão de eficiência, então redução de custos, e isso no médio a longo prazo vai impactar nos lucros. Mas como eu mostrei para vocês no gráfico, não é de uma hora para outra. O lucro não vai crescer de um ano para o outro, isso vai ser um processo de 3, 5 anos que vai levar tempo. Então, e nesse período de tempo, você vai ter os dividendos aqui como vamos dizer assim, um retorno garantido, enquanto isso você vai recebendo os dividendos. Então você que está pensando em investir em Eletrobras, não é a mesma pechincha de outrora, a ação já subiu a ação já subiu bastante, mas ainda é, um bom investimento quando a gente compara com os títulos públicos. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever, ativar as notificações, tá bom? E comenta aqui se você tem Eletrobras, pretende comprar Eletrobras, acha que tá barata, acha que tá cara, comenta aqui que a gente vai conversando mais sobre o assunto. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.